Olá, meus lindos e minhas lindas, como vocês estão nessa semana? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, seguinte, vamos dar continuidade no nosso conteúdo programático aqui, né? Falando do seguinte, saneamento básico. Então, a gente falou de recursos hídricos, né? A gente falou da água em si, a água na natureza. A gente falou de resíduos sólidos e hoje a gente fala de saneamento básico. Então, é uma lei de 2007, ela não é tão antiga, né? Relativamente nova até. Ela é de 2007, 11445, 2007, e ela traz pra gente algumas questões bem interessantes que a gente precisa saber. Primeira coisa, no momento que a gente cria a lei, no momento que a gente fala da política de saneamento básico, a gente tem uma preocupação muito grande, especialmente com relação à titularidade. Afinal, quem é responsável? Quem é o titular pelo saneamento básico, pelas questões de saneamento básico? Pensa um pouco, tá? Pensa aí com você. Quem é responsável? Será que é município? Será que é Estado? Será que é União? Quem é responsável por saneamento básico? Eu espero que tenha surgido uma dúvida na tua cabeça, porque por um lado, União você vai eliminar, espero que sim. Aí por outro lado, eu acho que você talvez vai ficar em dúvida, porque você vai pensar assim, o certo é município, né? Deveria ser município. Mas se eu for parar para pensar que a empresa de saneamento, pelo menos aqui no Paraná, é a Sanepar, e ela atende praticamente o Paraná inteiro, então a titularidade é estadual. Ficaram com essa dúvida? Eu tinha esta dúvida, tá? Até eu começar a estudar o assunto e entender a lei de saneamento básico, eu tinha essa dúvida. Mas eu não vou te responder agora, vou te responder mais pra frente, tá? A gente vai falar sobre essa titularidade. Mas essa era uma das maiores preocupações quando a gente faz a lei em 2007. Pôr um ponto final nessa discussão e decidir, afinal, quem é titular disso? Porque concordam que isso faz toda a diferença, saber quem é o titular desses serviços? Porque então é ele que é responsável, então é ele que tem obrigações, mas também é ele que vai arrecadar, é ele que vai cobrar. É 0800 esses serviços de saneamento? Não são, a gente sabe que tem que pagar, né? Então faz toda a diferença a gente colocar um ponto final nessa história de não saber de quem é a titularidade e de fato definir de quem é. Aí só pra gente ter aqui algumas ideias introdutórias, eu queria falar para vocês o seguinte. Então a gente fica nessa briga aí, né? Ficou por muito tempo de quem é a titularidade, quem é que vai assumir essa bronca aí, porque o que acontece? Na maioria dos casos, o titular, ele não tem interesse nisso, ele não quer assumir, tá? Porque não é algo que dá voto, algo que vende, sabe? Que dá propaganda. Já viu político fazendo outdoor, assim, fazendo cartaz, ou fazendo a campanha política dele falando de esgoto? Não, porque durante a minha gestão, eu construí não sei quantos mil quilômetros de esgoto no município, no estado, no país. Não vende muito, né? Então, o que acontece? A Organização Mundial da Saúde, né? Ela fez um estudo que não tem muito tempo e ela diz o seguinte: para cada dinheiro, né? Eu vou falar aqui para vocês em real, mas a Organização Mundial da Saúde fez isso baseado no dólar e extrapolou para dizer, independente de qual é o país, o importante é entender a proporção. Então, dinheiro desse país que seja investido em saneamento básico economiza 4 dinheiros em saúde. Vocês entenderam isso? Um real que a gente invista hoje em saneamento básico, a gente economiza 4 reais na saúde. Por quê? Porque muitos problemas de saúde são decorrentes de... E isso eu falei para vocês quando a gente falou de recursos hídricos, né?
acessar uma água que não é bem tratada. Então, se a água que chega na minha torneira é uma água com coliformes fecais, com vários outros agentes patógenos, isso me causa doença e eu vou para onde? No hospital. E eu gero um prejuízo 4 vezes maior do que se tivesse sido investido em saneamento. Esta é a proporção. É isso que vocês têm que entender. Professora, mas se isso é claro, se isso é divulgado, se a Organização Mundial, né, Organização Mundial da Saúde fala isso, por que é que a gente, ao invés de ficar construindo hospital para atender as pessoas, a gente não investe então em saneamento e não precisa nem que essas pessoas vão para o hospital? Como eu falei para vocês, saneamento não dá voto, saneamento não vende. Então eu falei para vocês, já viram um político fazendo a campanha dele falando: eu investi tanto em saneamento básico, construí canais de esgoto de quilômetros? Eu nunca vi. Mas já viu o político fazendo a campanha, indo lá cortar a faixa na frente de um hospital? Estou inaugurando um hospital na cidade, estou inaugurando um posto de saúde no município. Isso vende? Isso vende. Isso dá voto na próxima campanha? Isso dá voto na próxima campanha. Então, infelizmente, esta é a realidade. A gente sabe que o melhor é investir no saneamento e poupar na saúde, a gente sabe, a gente faz, a gente não faz, tá? Então, é assim que acontece, infelizmente. Mas vamos lá. Afinal, o que é saneamento? Quando eu falo saneamento, qual é a imagem que vem na cabeça de vocês, né? No que vocês pensam? É muito comum, é muito fácil as pessoas lembrarem de esgoto, até porque eu vim falando, né? Nesses 6 minutos primeiros de aula que eu falei muito de esgoto. Professora, saneamento eu penso em esgoto, mas penso também em água. Concorda que a água que vem na minha torneira, eu falei para vocês, a Sanepar é a empresa de saneamento, de abastecimento e saneamento do Paraná. Então, a água que chega na minha torneira está dentro da ideia de saneamento. O esgoto está dentro da ideia de saneamento. 2. Só que saneamento básico são 4 serviços e eu preciso que você lembre dos 4, tá? Então, abastecimento de água, ok, é fácil, a gente lembra. Esgoto, ok, é fácil, a gente lembra. Quais são esses outros 2 serviços que também estão entendidos na ideia de saneamento básico? Limpeza urbana e resíduos sólidos faz parte do conceito de saneamento, mas a gente já não estudou resíduos sólidos? Já não foi nessa última aula resíduos sólidos? Sim. Então presta atenção na cronologia da coisa aqui. A Lei de Saneamento Básico é de 2007 e a Lei de Política de Resíduos Sólidos é de 2012. Então o que aconteceu? A gente pinçou um dos assuntos da Lei de Saneamento Básico, que é resíduos sólidos e limpeza urbana, e levou para uma nova lei, tá? Elas são então contraditórias? Elas estão brigando por causa disso? Professora, tem inconstitucionalidade nisso? Não, não tem, tá? A lei de 2012, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vem complementar o que está na Lei de Política de Saneamento Básico. Então relaxa que não tem nada de errado aqui, tá? A única diferença é que eu não preciso dar tanta atenção hoje a esse assunto com vocês, porque foi o tema da nossa aula passada, vocês já estão sabendo, beleza? Então, de volta, saneamento básico. Abastecimento de água, esgoto, limpeza urbana e resíduos sólidos. E qual é o último? Qual é o último assunto que está dentro do conceito de saneamento básico? Esse é o mais difícil, esse é o que as pessoas menos lembram, porque está tão escondido, tão fora do alcance dos nossos olhos, que a gente acaba não lembrando. Mas são águas pluviais. O que é água pluvial? Chuva. É água da chuva. Você já parou para pensar onde é que vai parar a água da chuva quando chove? E tomara que chova logo. Se alguém souber uma dança da chuva aí, manda, que eu estou precisando fazer aqui. Já pararam para pensar onde é que vai parar esta água? É importante a gente saber, porque as águas da chuva, se a gente está falando de um ambiente rural, se a gente está falando do campo, da fazenda, da chácara, não tem preocupação
com a água da chuva, porque a água da chuva vem para irrigar a lavoura, molhar a terra, vai ser ali absorvida pela terra, não tem problema. Mas e dentro das cidades, que a gente concretou tudo já, né? A rua é asfalto, do asfalto para cá é a minha calçada, da calçada para dentro eu também já calcei tudo, porque eu não quero saber de grama para eu ter que cortar. E aí, onde é que vai parar a água quando chove? Se as cidades não têm esta preocupação, a gente vê ou não vê enchente todo ano? Ligou a TV, época de chuva, tá lá, cidades inteiras embaixo d'água. Por quê? Falta de planejamento. Planejamento no quê? Saneamento básico. Por quê? Porque a água da chuva é uma preocupação de saneamento básico, tá? Talvez você nunca tenha associado estes dois conceitos e saneamento para você fica girando ali em torno da ideia de esgoto. Mas a água da chuva é uma questão também de saneamento. Vamos passar por cada um desses assuntos aqui. Então, o artigo 2º da Lei 11.445 de 2007 vai dizer para a gente: o saneamento básico é o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais e daí ele traz os 4 assuntos, ou seja, dentro de saneamento básico a gente entende estes 4 assuntos. Primeiro, abastecimento de água potável. Cuidem porque quando a gente falou da Política Nacional de Recursos Hídricos, por que a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é de 1997, é diferente da Lei de Saneamento Básico de 2007, sendo que a ideia de abastecimento de água potável está contida em saneamento básico? Recursos hídricos, a Política Nacional de Recursos Hídricos trata do assunto água enquanto ela está na natureza. É a água lá da geleira, é o rio, é o córrego, é o lençol freático, é o poço artesiano. Isto é recursos hídricos. A água enquanto está na natureza, tá? Ou então a água que vocês fizeram até o trabalho, né, pensando numa empresa de celulose, a água que eu retiro da natureza, mas eu devolvo para a natureza. Eu usei ela, mas eu devolvi. A gente passa a tratar água como uma questão de saneamento básico quando ela é para abastecimento público. Então, é a água que a empresa retirou da natureza, agora ela vai tratar, ela vai colocar na rede de abastecimento e ela vai fazer chegar na minha torneira. Opa, agora é saneamento básico. Tenham bem claro essa diferença na cabeça de vocês. Recurso hídrico é a água na natureza, saneamento básico é a água potável que chega na minha torneira, beleza? Então, são as atividades de disponibilização, manutenção, infraestrutura, instalações necessárias. Não é só a água na hora que eu abro a torneira e faço ela cair no recipiente. Não é só isso. Tem tudo por trás antes. Concordam comigo? Tem os canos que vão trazer até a minha casa, tem o relógio de medição, tem toda uma questão de infraestrutura para fazer essa água chegar até mim. Primeiro ela foi tratada, primeiro a gente teve certeza de que ela não tinha nenhum tipo de contaminante, para depois ela chegar aqui. Tudo isso é abastecimento público, tá? Abastecimento de água potável, até o momento que ela chega na minha torneira. Chegou na minha torneira, eu usei, sei lá, para lavar a louça. Lavei minha louça e a água escorreu pelo ralo. Continua sendo uma questão de saneamento básico? Continua, mas já não é mais abastecimento de água potável. Agora se tornou uma questão de esgoto. Letra B. Esgotamento sanitário, constituído pelas atividades de disponibilização, manutenção, infraestrutura das instalações operacionais de coleta, tratamento, disposição final adequada dos esgotos sanitários, desde a ligação das casas, ligação predial, até chegar na natureza de volta. Então, esgotamento sanitário é a partir do momento que passou pelo ralo, chegou na minha casa, abastecimento de água potável. Saiu da minha casa, esgoto. Entra água potável, sai esgoto. Ambos são saneamento básico, tá? Então, toda a rede que leva embora. Concorda comigo? Tem toda uma infraestrutura para trazer a água até mim, mas tem toda uma infraestrutura para levar o esgoto embora. Esgotamento sanitário. Professora, e daí onde é que vai parar? Né? Depois que a gente dá a descarga, depois que a gente lava a louça, depois que a gente solta a água da máquina que lavou a roupa, para onde é que isto vai? Ah, joga no córrego ali, joga no rio que tá tudo bem. Não é assim que funciona, pelo menos não deveria, tá? Saibam que menos da metade
das residências do Brasil tem acesso a esgoto sanitário, tá? Tem acesso a poder mandar o seu esgoto embora, tendo certeza de que está indo para o lugar certo. Metade das residências do Brasil jogam em qualquer lugar. Jogam no rio, jogam na rua, é assim que acontece. Como eu falei para vocês, saneamento básico não vem de voto, então não tem tanta preocupação, mas deveria, porque é um assunto importantíssimo. Então, o que é o certo? Vamos sempre partir do pressuposto aqui o que deveria, o mundo do dever ser, né? E não o mundo do que realmente é. Então, no campo do dever ser, como seria? A água deveria sair das nossas casas, tá? Esgoto, sair das nossas casas, ser levado até estações de tratamento, lá feito toda a decantação, a purificação, a limpeza, retira tudo que não presta, retira tudo que é sujeira, retira todos os agentes contaminantes, patógenos e devolve para a natureza uma água limpa. Água potável? Não, calma, né? Água potável só na hora que a empresa pega e faz o tratamento para trazer para a gente. Mas devolver uma água limpa, uma água com agentes em níveis aceitáveis, em níveis que as resoluções do CONAMA permitem para cada corpo hídrico. Isto é o ideal, isto é o que deveria acontecer no mundo, tá? Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, constituídos pelas atividades de infraestrutura, instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento, destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e de limpeza urbana. Então, isso a gente viu bem na semana passada, né? Desde da retirada dos resíduos sólidos, o tratamento que é dado, aterro sanitário, lixão, catadores, logística reversa, né, que é devolver para o fabricante para ele dar a destinação ambientalmente correta. Tudo isso a gente viu em detalhes na Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas lembrem que este é um assunto que faz parte de saneamento também, tá? Está contido no conceito de saneamento. E por último, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Veja que ele deixou urbanas aqui, porque como eu falei para vocês, no ambiente rural, a gente tem que se preocupar com a água da chuva? Não tem que se preocupar, tá? Ela vai seguir seu fluxo natural, ela vai seguir o que a natureza já sabe que tem que fazer. Ela vai chover, a água vai penetrar no solo, vai alimentar as plantas, vai evaporar, vai chover de volta e o ciclo se renova, tá? No ambiente urbano a coisa é diferente, aí a gente tem que se preocupar com a água da chuva. Então, constituído pelas atividades, pela infraestrutura, pela instalação, pelas instalações operacionais de drenagem das águas pluviais, transporte, detenção e retenção para amortecimento das águas pluviais, amortecimento da vazão de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas. Então, águas pluviais, quais são os serviços que estão enquadrados dentro desse conceito? Sabe bueiro? A gente vê bueiro? Então, é a água entrando ali, correndo por debaixo dos nossos pés sem que a gente nem esteja vendo, sem que a gente nem esteja sabendo, e uma hora esta água vai voltar para a natureza. Uma hora essa água encontra um corpo d'água e volta para a natureza, concordam? Mas vocês já viram abrir bueiro e tá cheio de lixo lá dentro, né? Eu não sei, algumas pessoas elas têm uma falsa noção de que aquilo é uma lixeira. Vocês já viram gente que pega um papel de bala, que pega sei lá, qualquer lixo e ela tá andando na rua, ela não pode ver um bueiro que ela vai e joga ali. Ela tem a impressão de que aquilo é uma lixeira. Eu vejo isso acontecer. Então, às vezes a gente abre os bueiros e tá que é só lixo lá dentro. Então, o que acontece? Ao longo das galerias pluviais, que são essas galerias submersas, né, que levam a água da chuva embora, tem que ter locais de retenção, tem que ter grades, né, sistema de gradeamento, porque aí a sujeira maior vai parando. Só que o que acontece? Se tem muita sujeira ali dentro, uma hora essa grade tampa de tanta sujeira e o bueiro explode, né? É aquela hora que a gente vê a chuva subindo, né? As águas ficando embaixo, as casas ficando embaixo da água, porque o bueiro não está dando conta de levar tudo embora. Então, esse serviço preventivo de abrir os bueiros, fazer a manutenção dessas grades, fazer a limpeza, tirar o lixo lá de dentro, isso faz parte do serviço de saneamento básico, entendido como drenagem de águas pluviais, tá?
fazer todo o tratamento dessas águas. Concordam também que se for uma chuva muito intensa, uma chuva muito forte, a água que vai começar a correr dentro dessas galerias vai ganhar muita velocidade? Isso acontece, isso pode acontecer. Essa água com muita velocidade, se ela encontra um rio, se ela encontra um corpo d'água, ela afeta desfavoravelmente esse corpo d'água, sabiam? Então imaginem, o rio tá ali bonitinho passando, os peixinhos passeando, todo mundo feliz da vida, de repente vem aquele jato de água assim pela lateral. Isso afeta o rio, tá? Vai afetar na questão do conforto dos animais, a questão de oxigenação da água, tudo ali vai ser prejudicado. Então tem que ter também um tratamento de diminuir a velocidade dessa água, né? Através como é que chama? Me fugiu o nome, mas a altura, né, da galeria. Então, primeiro ela desce com uma altura para vir trazendo tudo, mas quando ela está chegando perto desse corpo d'água, a gente vai diminuindo essa altura para que ela chegue com menos velocidade. Tudo isso tem que ser muito bem planejado, tudo isso tem que ser muito bem pensado para que a cidade lá em cima consiga crescer, se desenvolver, sabendo que a sua chuva lá embaixo está de acordo, tá tudo indo bem. Que a chuva não seja um motivo das pessoas terem medo, terem preocupação de olhar para o céu, ver uma nuvem chegando e pensar, deixa eu erguer o sofá, deixa eu erguer a geladeira que vem água por aí. Isso não é o ideal, tá? Isso não é o certo. Uma cidade bem planejada do ponto de vista de saneamento básico não tem que ter esse tipo de preocupação, porque vai ter galerias pluviais para levar essa água embora de forma adequada, tá? Eu coloquei um esqueminha ali para vocês com os 4 serviços para vocês não esquecerem que a partir de agora, pensou em saneamento básico, você não pensa mais só em esgoto ou água potável, você tem que lembrar também dos resíduos sólidos e das águas pluviais, tá? Não pode esquecer de jeito nenhum. Vamos passar aqui pelos princípios e fundamentos desta lei, tá? Dessa política. Bem rapidinho, porque são conceitos que a gente já tem há algum tempo aqui formulado na nossa cabeça, então a gente não precisa nem perder muito tempo nisso. Quais são os princípios fundamentais da lei de saneamento básico? Universalização de acesso. Todo mundo tem que acessar esses 4 serviços. Não é acessar um, acessar o outro, é acessar todos. Universalização de acesso. Integralidade, compreendida como o conjunto das atividades. Então, como eu falei, universalização de acesso, mas acessar qual? Integralmente. É a integralidade dos 4 serviços, tá? Então, primeiro, todo mundo acessar. Segundo, acessar todos. 3. Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública e ao meio ambiente. Então, desenvolver estes serviços de forma a trazer saúde e preservar o meio ambiente. 4. Disponibilidade nas áreas urbanas do serviço de drenagem. Então, vejam, o tempo todo a lei frisa que a questão de drenagem está voltada para o ambiente urbano, porque no ambiente rural essa não é uma preocupação, pelo menos não era em 2007, quando a lei foi feita, não é hoje ainda, tá? Talvez em algum momento se torne, talvez em algum momento a gente impermeabilize tanto a área rural também que isso seja uma preocupação, por enquanto não é. 5º princípio, adoção de métodos e técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais. Então, a gente não pode querer fazer a lei, estabelecer padrões, estabelecer regras e dizer isso vale para o território todo. Cada cidade, cada município tem suas peculiaridades, isso tem que ser atendido. 6º, articulação com políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, combate à pobreza, erradicação e sua erradicação, proteção ambiental. Então, as questões de saneamento têm que estar articuladas com essas outras políticas, políticas ambientais, políticas de erradicação de pobreza, políticas de crescimento, desenvolvimento regional. Então, você vai fazer um plano diretor para desenvolver o município e não vai pensar em saneamento básico junto ao mesmo tempo? Tem como, né? As coisas, vocês estão vendo, as coisas estão todas integradas aqui quando a gente está falando das questões ambientais. Uma coisa sempre depende da outra, mesmo porque, como eu digo para vocês desde o primeiro dia de aula, meio ambiente é uma coisa una. Meio ambiente é único, não dá para dividir. Aqui é água, aqui é solo, aqui é a floresta, tá? É uma coisa só. 7º princípio, eficiência e sustentabilidade econômica.
evidente. Não adianta você me trazer um projeto aqui de captação de águas pluviais de primeiro mundo, maravilhoso, assim, fantástico. Nunca mais vai ter enchente em São Paulo, resolveu o problema do mundo. Mas é impagável, tá? O negócio custa tanto que não tem como fazer. Então tem que ter viabilidade econômica. Oitavo, estímulo à pesquisa e desenvolvimento, utilização de tecnologias. Então, questão de educação ambiental, de pesquisar, de desenvolver novas técnicas, sempre vai estar presente como sendo princípio de todas as políticas ambientais. Transparência das ações, mesmo porque a gente já viu que é um princípio do direito ambiental, que tudo seja muito transparente, tudo seja muito claro, não tem segredo de justiça. Controle social, segurança, qualidade, regularidade e continuidade, tá? Regularidade e continuidade. Esses serviços, os 4 serviços de saneamento básico, eles devem ser regulares e contínuos. Professora, está tendo rodízio de água, está tendo rodízio de abastecimento aqui na minha cidade, ou seja, não estamos cumprindo um dos princípios da Lei de Política Nacional de Saneamento Básico, que diz que os serviços devem ser prestados com continuidade. Certo ou errado? Devia ter colocado essa perguntinha para vocês no Instagram essa semana, hein? E aí? É um dos princípios da lei que os serviços devem ser prestados com continuidade, mas está tendo rodízio aqui em casa. E agora? Vou guardar essa para responder para vocês, mas vou responder ainda hoje, tá? Fica calmo, fica tranquilo que no próximo vídeo você vai ter essa resposta. Não vou te deixar dormir com esse barulho na cabeça, tá? Integração das infraestruturas e dos serviços com gestão e eficiência dos recursos hídricos, como eu falei para vocês, enquanto a água está na natureza, é recurso hídrico, quando vem para a nossa casa, né, para a empresa, é abastecimento, é saneamento básico, mas tem que ter uma integralidade, tem que ter uma comunicação entre as duas coisas. Combate a perdas de água, isso aqui é fantástico, isso aqui assim, ó, tinha que estar estampado na porta de todas as empresas de saneamento básico do Brasil e do mundo. Combate ao desperdício, tá? Você não tem uma raiva quando você vê um cano que estoura e aí você liga na empresa de abastecimento e fala, olha, tem um cano estourado aqui, tá vazando água já faz 1 hora. Isso é 10 horas da manhã. Os caras vão aparecer para ver às 8 da noite. Passou o dia inteiro aquilo ali vazando. Não dá uma raiva? Pois é, a política de saneamento básico diz que isso não pode acontecer, que tem que ser um princípio a gente combater as perdas, combater o desperdício, tá? Da empresa de abastecimento, nosso também, não interessa. Dos 4 serviços de saneamento básico, eles se preocupam em falar que a água, que é, né, trazer a água potável para nossa casa, a gente tem que pensar em combater desperdício, tá? Isso é importante e é um dos princípios. Então vamos lá, a gente vai dar continuidade aí ainda nesse assunto no próximo vídeo, tá bom?